Capítulo 992, a conversa. Se Leon dissesse que não esperava por essa situação, estaria mentindo. Ele conhecia a esposa. Ou ex-esposa agora, muito bem. Aquele olhar que ela mostrou a Victor quando eles se transformaram em vampiros nobres, era o mesmo olhar que ele tinha visto no passado quando ela olhava para ele, com a única diferença de que o olhar era mais intenso e predatório. Mais animalesco, apesar de parecer estranho no contexto daquela época, como humanos recém-transformados. Ele agora entendia mais sobre o mundo sobrenatural e sabia que aquilo era mais normal do que parecia. Vampiros nobres, lobisomens, yokais, demônios, anjos, fantasmas, deuses, espíritos malignos. Como sempre, o melhor exemplo seriam os deuses, sendo o exemplo mais forte os gregos, especialmente a linhagem de Cronos, que continuou com seu filho Zeus, e Poseidon. Dois deuses que não conseguiam ver um homem ou uma mulher sem já terem más intenções em relação a eles, fosse esse homem ou mulher sua família ou não. Embora os deuses fossem os exemplos mais práticos e extremos, a união entre parentes não era incomum e acontecia até mesmo em grandes facções, como vampiros nobres, lobisomens e até mesmo alguns grandes clãs yokai. Tal coisa não aconteceu entre os anjos puros porque eles são essencialmente criações divinas. Sua reprodução é feita através de seu Deus que cria novos anjos. Então, sim. Ele esperava essa situação. Ele não é burro. Mas não esperava ver a representação de Ana na forma de uma criança andando pela cidade de Nightingale. De pé diante da criança, a menina olhou para ele e disse: "Ah! Uma das sombras do pai. Me encontraram rápido demais. Levou só 5 minutos. Como isso aconteceu? Tenho certeza de que usei meus poderes." Ela murmurou baixinho. Embora, com os sentidos aguçados de todos ali, suas palavras soassem altas e claras, a missão de Leon deveria ser simples: localizar a filha de seu chefe, e uma vez feito isso, uma das esposas apareceria, uma ordem que ele tem certeza que não foi dada por Victor, porque, por mais superprotetor que seja, ele mesmo procuraria a garotinha, ele não enviaria outra pessoa para fazer esse trabalho por ele, então a missão deve ter sido dada casualmente por algumas de suas esposas. Provavelmente Violette, Sazan Ruby, as 3 esposas tinham mais envolvimento na liderança de todo o grupo. Juntamente com Afrodite, Velnora, Kaguya, Eleonora e Skatashi. Esses pensamentos foram confirmados quando Kaguya apareceu logo depois que a filha de Victor, que poderia ser considerada sua neta, foi vista. Ela é mesmo minha neta de sangue? Espera, considerando que eu renasci do sangue do meu filho. Ela é como uma irmã para mim? Para ser sincero, ele não sabia. Coisas sobrenaturais tendem a se complicar quanto mais você pensa sobre elas. Então ele evitou pensar: nossa, mãe Kaguya. Porque eu sempre pego as mães mais rigorosas. Cadê a mãe Pepper quando você precisa dela? Ela murmurou no final: Stella. Você está realmente testando os nervos esta semana, hein? Kaguya falou asperamente: Stella. Nome da avó de Ana. Leon pensou, e se lembrou de algo do passado. Lembrou-se de que, se Ana tivesse uma filha, ela chamaria de Stella, em homenagem à avó, que era como uma mãe para Ana, a bisavó que Victor nunca conheceu de verdade. Mas eu queria explorar. É tão chato lá em casa, Missy. Você tem literalmente um mundo inteiro para explorar e muita diversão lá. Como você está entediada? Eu. Ah, certo. Eu queria ver o lugar de onde os vampiros vieram. Você é bem capaz de mentir constantemente, algo incrível de se pensar, considerando quem são seus pais. Kaguya revirou os olhos. Hugo. Eu devia ter trazido Uno, murmurou Stella. Com ela aqui, imagino como a mãe Kaguya reagiria. Kaguya estremeceu levemente ao ouvir o nome da filha. E Uno ancião era uma garotinha quieta e calma, mas qualquer coisa que envolvesse o pai, ela tendia a reagir exageradamente. Honestamente, se Uno estivesse ali, Kaguya não ficaria surpresa se encontrasse a verdadeira capital de Rouxinol em um mar de chamas negras só porque não conseguiu encontrar seu papai. É um milagre que Stella não tenha envolvido Uno em sua travessura, considerando que os dois são praticamente inseparáveis. Felizmente, ela parece se divertir com as aulas de empregada doméstica. Kaguya pensou, assim como ela, sua filha havia desenvolvido um certo gosto por ser uma empregada doméstica, mas no caso dela, é mais um hobby. Porque as roupas são bonitas, sem mencionar que, em suas palavras, a única pessoa a quem ela serviria se realmente quisesse se tornar uma empregada doméstica seria seu pai. Como princesa e dragão, ela é muito orgulhosa,
Ela não servirá a ninguém além de seu pai. Por que você só diz que está procurando seu pai? Kaguya suspirou. Quando Kaguya abriu a boca novamente para dizer algo, ela parou quando ouviu a voz de Ana em sua cabeça. Stella bateu o pé no chão com raiva, causando um pequeno terremoto ao redor. Certo, estou procurando o pai. Ele desapareceu em algum lugar com aqueles 3 encrenqueiros. E ninguém me diz para onde ele foi. Quando Kaguya abriu a boca novamente para dizer algo, ela parou quando ouviu a voz de Ana em sua cabeça. Meninas, Darlene chegou em casa. Essas palavras colocaram um sorriso no rosto de Kaguya, um sorriso que foi notado por Stella. Esse sorriso, você só dá esse sorriso para o pai. Você recebeu uma mensagem dele, certo? Me conta. Stella praticamente pulou em cima de Kaguya enquanto segurava suas mãos. Kaguya bufou e desferiu um golpe de karatê na cabeça de Stella, causando um estrondo sônico ao redor. ARGH minha cabeça, respeite sua mãe, mocinha, ou mais dessas costeletas a aguardarão. Quem você pensa que é para exigir algo de mim? Kaguya estreitou os olhos. Pode parecer que ela está exagerando, mas não está. Para jovens dragões verdadeiros, os pais precisam manter as rédeas, ou a criança crescerá mimada e muito orgulhosa. 2 qualidades que podem prejudicar muito seu futuro. O orgulho é bom, mas não pode ser exagerado porque deixará a pessoa cega. Um bom exemplo disso são os deuses se achando invencíveis até que alguém como Victor aparece e dá um tapa em cada um deles, deixando-os quietos como cães obedientes em seu canto de punição. E sim, você está certo, seu pai está em casa. No momento em que Stella ouviu essas palavras, ela parou de segurar a cabeça, seus olhos brilharam com um violeta poderoso e, no momento seguinte, ela não perdeu tempo e desapareceu no mundo pessoal de Victor. Kaguya suspirou. Crianças problemáticas com poderes ainda mais problemáticos. O simples ato que Stella acabara de realizar pode ter parecido um simples teletransporte, mas essa percepção estava muito errada. Ela distorceu a realidade ao seu redor e praticamente destruiu o espaço, forçando sua entrada no mundo pessoal de Victor. Ela usou o mesmo método para sair do mundo pessoal dele porque somente as esposas têm as chaves para entrar e sair do mundo pessoal de Victor. Mas Kaguya tem certeza de que Victor deixou Stella fazer isso intencionalmente. Afinal, seu mundo pessoal está conectado à sua alma. Ele sabe imediatamente quem sai e quem entra. Ele é praticamente onisciente em seu mundo pessoal. Sendo um maníaco por controle como ele é, ele não deixaria suas filhas desprotegidas. A prova disso era seu arauto flutuando por perto, uma existência que somente Kaguya podia ver porque o arauto permitia. Estão dispensados. Obrigado pelos serviços, senhoras e senhores. Sim. As sombras desapareceram, deixando apenas uma para trás. Kaguya levantou uma sobrancelha para aquela sombra, mas quando viu com seus próprios olhos quem estava por trás da máscara, ela não disse nada. Leon removeu a máscara preta inexpressiva, revelando seu rosto jovem e vibrante. Preciso falar com o Victor, disse ele, extremamente sério. Você pode providenciar isso? Sim, eu posso. Victor, Leon e Ana, antes uma família, agora ainda sou uma família, mas com relacionamentos diferentes. O tempo passa e tudo muda junto com ele. Entrar no mundo sobrenatural pensando que você nunca mudaria foi pura loucura. Em um mundo onde vivem deuses e dragões, as normas mortais não significam nada, especialmente para seres como Victor, que não só lidam com a insanidade de seres tão fortes quanto ele, mas uma de suas filhas é Morror Eldritch que só conhece o conceito de certo e errado porque respeita Victor e faz o que ele pede como seu pai. Se não fosse por isso, era absolutamente certo que este mundo estaria um caos agora devido à natureza caótica dos horrores Eldritch. Leon e Ana se entreolharam. Embora Leon sentisse uma certa afeição, essa afeição vinha acompanhada de grande indiferença. Embora 2000 anos tivessem se passado no mundo interior de Victor, as meninas não sentiam realmente muita passagem de tempo. Principalmente porque Victor se recusava a dizer quanto tempo havia passado e se recusava completamente a instalar equipamentos para monitorar o tempo. Então, para algumas meninas mortais, a sensação era de que o tempo havia passado de 2 para 10 anos. A razão para essa sensação eram suas próprias filhas, que, se não fosse por algumas anormalidades como Gina, todas seriam crianças com 120 centímetros de altura, crianças que normalmente teriam entre os 7 e 10 anos. Mas, na realidade, algumas delas podem já ter mais de 1000 anos, como no caso das filhas de Violette, Saz e Ruby. Devido a esses vários fatores, a maioria não sentia passagem do tempo. Por isso,
Mesmo sendo um verdadeiro dragão, Ana ainda tinha suas sensibilidades de quando era humana, mas mesmo para os padrões mortais, 10 anos é muito tempo, especialmente para um dragão cujos instintos e desejos são muito mais fortes e decisivos do que os de outras espécies. Ana sentiu uma familiaridade com Leon, algo como um amigo que ela não via há muito tempo, mas era só isso, era assim que ela se sentia no momento, mas, por não ter perdido completamente sua sensibilidade humana, ela sabia como reagir ali. Por outro lado, questões de tempo definitivamente afetam uma pessoa, e essa pessoa era Victor, afinal, ele estava no comando de tudo. Para ele, 2000 anos se passaram, um longo tempo, e ao mesmo tempo, não era, considerando que ele tem memórias de seres que viveram milhões de anos em sua cabeça, tal passagem de tempo era irrelevante e significativa para ele. No geral, ele apenas encarava essa passagem de tempo para descansar e treinar suas divindades e sua forma de pesadelo, bem como suas artes marciais, que ele não praticava há alguns milênios. Ele estava prestes a alcançar o nível de grão-mestre a qualquer momento, mas não avançou porque ele estava treinando seus outros poderes, e, mais importante, passar tempo com sua amada família. Uma família que se estendia ao homem à sua frente. As coisas podem ter mudado, ele pode ter mudado, ele pode ter perdido completamente sua humanidade, mas algumas coisas em sua origem não mudam, olho por olho, dente por dente, sangue por sangue. Um dogma que diz, trate-me bem e eu tratarei você bem, trate-me mal e eu retribuirei esse tratamento 100 vezes pior. Ele nem sempre agiu assim, afinal, ele não era uma máquina, e sim um ser que verdadeiramente seguia apenas seus desejos. Mas ela nunca se esquece disso, pois esse tipo de pensamento foi ensinado pelo homem à sua frente. Leon Alqueiro o ensinou a ser um homem, e Victor o respeita. Então isso nunca mudará. Por outro lado, Leon estava se sentindo bastante oprimido, não por seus sentimentos ou algo do tipo, mas pela mera presença dos dois seres à sua frente. Mesmo que não estivessem fazendo nada, a sensação de que ele poderia morrer a qualquer momento persistia em seus instintos, uma sensação normal, considerando que ele estava diante de um manipulador da realidade, uma deusa da verdade e da realidade, enquanto o outro era um dragão do caos e, ao mesmo tempo, um ser sobrenatural. A presença dos dois era avassaladora até mesmo para os deuses, imagine para um mortal. Olhando para Leon, Victor percebeu o estado em que ele se encontrava. Peço desculpas por isso, esqueci desse pequeno detalhe. No momento em que ele disse essas palavras, aquele sentimento opressivo diminuiu significativamente, mas ainda estava lá, à espreita, observando e esperando por qualquer erro que Leon pudesse cometer. Pelo menos era essa a sensação que ele tinha. Ele não sabia que essa sensação era apenas algo que emanava naturalmente dos corpos de Victor e Ana. Afinal, eles eram deuses da mais alta ordem. Leon respirou fundo. E então falou, quanto tempo se passou? Quando Ana se tornou um dragão, Victor e Ana trocaram olhares por alguns segundos, como se estivessem tendo uma conversa mental, e então olharam para Leon novamente. Entendido. Acho que explicações devem ser dadas, considerando que nossas atividades não são reportadas aos nossos subordinados. Não é de se admirar que eles estejam confusos, disse Ana. Victor assentiu, seus subordinados já estavam acostumados às mudanças abruptas ao seu redor, então, quando uma situação irreal acontecia ao redor deles, eles apenas davam de ombros e seguiam em frente. Como foi o caso quando as filhas de Victor apareceram, eles ficaram extremamente chocados, mas não se importaram. Afinal, enquanto seu imperador não ordenasse nada, nada seria feito. Esse estado era bom e ruim ao mesmo tempo. O lado bom era que, independentemente do que Victor fizesse, ele nunca seria questionado por seus subordinados, algo que seria ruim se ele não tivesse esposas muito competentes. O lado ruim era que seus subordinados não acompanhavam o ritmo em que ele fazia as coisas. Pelo menos nesse aspecto, Victor sentia que precisava melhorar. Pelo menos, informações básicas e essenciais devem ser conhecidas. Algumas informações básicas sobre as divindades e os poderes das minhas filhas e esposas. Victor, é claro, não colocaria tudo neste relatório. Ele não é estúpido. Ele sabe que, mesmo com todo o seu poder, informações podem vazar de alguma forma estranha da qual ele ainda não tem conhecimento. Afinal, este é o mundo sobrenatural. Literalmente qualquer coisa inimaginável pode acontecer. Então quanto menos todos souberem sobre suas esposas e filhas, maior será a paz de espírito. Vamos começar do começo, disse Victor, e começou a explicar a Leon o que havia acontecido.
atualizando homens sobre os acontecimentos ao seu redor. Capítulo 993. A conversa. 2001 anos. Leon murmurou, incrédulo que tanto tempo tivesse passado no mundo interior de Victor. Ele tinha acabado de ouvir a história completa que Victor lhe contara. Uma história inacreditável, mas ao mesmo tempo muito convincente, considerando quem era o homem à sua frente. Há muito tempo, ele havia se desviado do que era considerado normal, até mesmo para os padrões divinos. Um exemplo disso foi a própria história. Até mesmo Leon, que não havia passado muito tempo no mundo sobrenatural, sabia que interferir no tempo como Victor havia feito era extremamente difícil, se não quase impossível. Mas lá estava ele novamente, quebrando regras como se elas nem existissem, de fato. Apesar de 2000 anos se passarem, apenas algumas das minhas esposas sentiram a passagem do tempo. Para outras, como Ana, apenas um período de 10 a 20 anos se passou, explicou Victor. Ana lançou um olhar rápido para Victor, sem saber se devia ficar chateada ou grata pela interferência. Ela estava grata porque, ao interferir dessa forma, sem deixá-lo saber quanto tempo havia passado, algumas esposas que antes eram humanas ainda mantinham suas sensibilidades humanas e não perdiam completamente a humanidade. Mas ela estava chateada porque esse simples gesto significava apenas que o marido não confiava em sua capacidade de resistir ao tempo. Era um sentimento complexo que ela estava vivenciando agora. Deixando isso de lado por enquanto, ela disse, exatamente, devido à interferência do Victor, não sentimos muita diferença. A única medida de tempo que pudemos usar como referência foi o crescimento das crianças. E mesmo isso não foi 100% preciso, considerando o tipo de criança de que estamos falando. Dragões. Filhos de dragões, para ser mais preciso, disse Leon. Essa é uma das razões pelas quais eu precisava de mais tempo. Victor assentiu. Minhas filhas não crescem normalmente como mortais. Mesmo que 1000 anos tenham se passado para algumas delas, elas ainda eram crianças. Isso é compreensível. Não conheço exatamente a biologia dos dragões, mas ouvi dizer que eles levam milhares de anos para crescer completamente. Verdade, foi o que Zaladrak disse. Mas isso é passado agora. Minhas filhas não são normais nem para os padrões dos dragões. Elas estão crescendo muito rápido. Mas para os mortais, ainda é muito lento. Você está dizendo que, pelos padrões divinos e dragônicos, eles estão crescendo rápido, mas, pelos padrões mortais, eles são lentos. Leon coçou a cabeça, um pouco confuso. Exatamente, Victor assentiu. Elas são deusas e, ao mesmo tempo, dragões. Teoricamente, deveriam levar milhões de anos para crescer completamente, mas é aí que eu, como progenitora, entro em ação. Minha própria existência próxima a elas impulsiona seu crescimento. Então, o que deveria levar 10.000 anos para acontecer será reduzido para 1000 anos. Normalmente, um dragão leva 100.000 anos para crescer e amadurecer completamente, mas esse tempo foi reduzido para 10.000 graças a mim. Tem muitos erros aí. De fato, Victor concordou, rindo. É por isso que precisamos nos afastar para que nossa família cresça, acrescentou Victor. Mas, como mencionei anteriormente, poucas coisas realmente mudaram graças à minha interferência. Como alguém que vivenciou isso por meios anormais, vivenciando memórias de seres que existem desde o início dos tempos, não sou completamente ignorante sobre os efeitos do tempo nas pessoas. Especialmente nos mortais, insensibilidade, tédio, desinteresse por coisas pequenas, desapego, etc. Esses são apenas pequenos sintomas que podem ocorrer com mortais que não estão acostumados a viver tanto quanto os deuses. Claro, o mesmo não se aplica aos deuses. Afinal, eles já existiam muito antes do início da civilização, e poucos deles realmente mudaram porque são divindades atemporais, literalmente construídas de forma diferente. Um ser humano não foi criado para viver milhões de anos. Isso é um fato histórico. Por isso, muitos humanos que se transformaram em criaturas sobrenaturais com longa expectativa de vida tendiam a perder a razão com o tempo, tanto devido à imoralidade das criaturas sobrenaturais quanto à passagem do tempo. Até mesmo criaturas que vivem muito tempo, como vampiros nobres, tendem a apresentar os mesmos sintomas após os primeiros 1500 anos. Um exemplo disso seria Lilith Epis, filha de Vlad, que era uma criança completamente mimada que tratava a vida de todos como gado, embora, no caso dela, essa atitude possa ser atribuída à indulgência que Vlad deu à filha. As esposas de Victor, que antes eram mortais, não estão isentas dessas regras.
Mesmo sendo agora deusas dragônicas, elas não estão completamente isentas delas. Sim, sua alma e cérebro de dragão lhes darão mais força mental para essas pequenas coisas. Elas agora são essencialmente seres longevos. Mas Victor não queria correr o risco. É melhor ver a passagem do tempo com o progresso da civilização do que simplesmente avançar no tempo como Victor fez. Dessa forma, eles teriam uma sensação mais ou menos assim. Ah, tanto tempo se passou. Lembro-me de quando esta terra era apenas poeira e deuses arrogantes. Veja como está a sociedade agora. Uma sensação de realização se formará em todos eles. Afinal, indiretamente ou diretamente, todos estão de alguma forma conectados à sociedade que Velnorá está construindo, e ver o crescimento deles será bom para a mentalidade deles. Victor pode estar exagerando, e algumas das mulheres, mesmo que passassem 100.000 anos, não mudaria muito graças ao seu novo modo de existência. Mas tudo bem, é assim que Victor é e sempre será. Um homem que exagera em tudo relacionado aos seus entes queridos. Ele sempre prefere garantir e planejar a preservação da integridade de todos, esquecendo-se da sua. Mas, em sua defesa, ele está longe da normalidade como um deus exterior há muito tempo. Então isso não importa muito. A passagem do tempo pode ser cruel, mesmo para seres como vampiros nobres. Leon falou, em uma de suas missões. Ele viu exatamente como os vampiros nobres que caíram completamente na corrupção de seus sentimentos acabaram. Nobreza pode ser um termo arcaico, e muito antigo para alguém do século XX e como Leon, mas para vampiros nobres, era muito essencial. Eles precisavam ocupar seu tempo com qualquer coisa. Afinal, o maior inimigo de seres com vida longa não é outro inimigo com vida longa, mas o tédio. O tédio levará um ser a fazer qualquer coisa para fazer esse sentimento desaparecer. O exemplo está lá com os deuses que estão participando mais ativamente da humanidade após o dia do julgamento. Victor apenas assentiu com a cabeça diante das palavras de Leon. E então? Quando isso aconteceu? Perguntou Leon, apontando para Victor e Ana, que tremeram um pouco, mas depois se recompuseram. Uma reação involuntária causada pelas sensibilidades humanas persistentes que ela ainda possuía, mas seu orgulho era muito maior agora. E quando o orgulho é mencionado, ela não se refere ao sentimento em si, mas sim à existência do dragão. Por natureza, os dragões são seres que gostam de acumular tesouros de vários tipos, mas também são lascivos, orgulhosos, mesquinhos e movidos por emoções. Somente os dragões que viveram por muito tempo conseguem controlar essas más qualidades. Para um dragão de sangue, uma mistura de duas raças, essas más qualidades eram ainda mais amplificadas. Quando o orgulho é mencionado, ela está se referindo a si mesma. Há muito tempo, ela parou de se importar com essas coisas triviais. Ela é um ser que tem o poder de manipular a realidade na ponta dos dedos. A realidade pode ser literalmente o que ela quiser. Em um mundo sem Victor, Jeanne e, recentemente, sua filha, Ana, seriam deusas invencíveis. A realidade era que, infelizmente, desde que ela viu o novo Victor há muito tempo, ela sempre teve certos pensamentos, mas esses pensamentos nunca progrediram devido a coisas como regras, comprometimento, e porque Victor não mudou muito, ele apenas mudou de raça. Mesmo com suas sensibilidades humanas ainda intactas, esse tipo de poder pode mudar as pessoas, e Ana não é exceção. Ponto errado. Ela estava apenas dando desculpas. Sim, esse tipo de poder causava esse tipo de mudança. Mas para alguém que está sempre perto da família e é constantemente lembrada da importância dela pelo próprio marido, ex-filho. A realidade era que, infelizmente, desde que ela viu o novo Victor há muito tempo, ela sempre teve certos pensamentos. Mas esses pensamentos nunca progrediram devido a coisas como regras, comprometimento, e porque Victor não mudou muito, ele apenas mudou de raça. Mas isso mudou completamente quando ela se tornou uma vampira nobre. Ela começou a prestar mais atenção ao seu criador, tanto por instinto quanto por interesse próprio, e esse interesse aumentou ainda mais quando ela se tornou um dragão. Não importa o que digam, é impossível ignorar um Victor tão lindo, carinhoso, tão... É como se em um salão normal houvesse duas mesas, e essas duas mesas estivessem com comida, e decoradas de acordo com o anfitrião. Victor era uma linda mesa feita por uma deusa da beleza. E os alimentos oferecidos eram alimentos que um deus achava irresistíveis, enquanto a outra era uma mesa normal e simples. Sim, era uma analogia terrível, e Ana se sentiu horrível por pensar assim, mas não deixava de ser verdade. A verdade era que ela estava sendo gananciosa. A maneira como Victor tratava suas esposas, aquela obsessão,
aquele carinho, aquela atenção. Ela queria tudo para si também. Ela aceitou essa parte em seu treinamento com o e daí escondeu isso. Mas esses pensamentos sempre estiveram lá e floresceram completamente depois que ela se tornou um dragão. Nosso relacionamento aconteceu durante o período de isolamento. Victor foi honesto. Não havia motivo para ele mentir ou agir dramaticamente. Todos ali eram adultos e se conheciam há muito tempo. Apesar de uma atmosfera ruim se espalhar, tal ocorrência é normal, considerando o tipo de relacionamento que Ana e Leon tinham. Ao contrário de Ana, Victor não se sentia estranho nem tinha suas sensibilidades humanas tocadas de forma alguma. Ser quem ele é e o que ele é mudou de várias maneiras. Se ele fosse um homem normal, honestamente deveria procurar um psiquiatra, mas como diz um certo palhaço, a loucura é como a gravidade, e só precisa de um pequeno empurrão para se tornar realidade. E Victor vem se afogando nessa porção de loucura há muito tempo. De seus inúmeros princípios como antigo humano, apenas aquele que forma seu núcleo permaneceu. O resto foi moldado ou alterado de acordo com a sua evolução. Entendo. Presumo que vestígios disso já tenham acontecido antes. Exatamente, Victor assentiu. Eu me pergunto quando tudo começou a mudar. Leon se perguntou. Desde o momento em que vocês se tornaram meus filhos. Victor foi muito claro. Leon e Ana estremeceram ligeiramente com as palavras de Victor. O mundo sobrenatural é estranho, incompreensível e, muitas vezes, insano. As regras criadas pelos humanos não têm significado aqui, apenas a força. Você já deve saber disso, Leon. Sim, de fato. Devo dizer que estamos em uma posição muito privilegiada por sua causa. Como o mais forte, ninguém ousa provocá-lo, o mais forte. Pode parecer um título clichê e chato para alguns, mas esse título oferece muitos benefícios, o maior dos quais é a capacidade de fazer o que quer, quando quer e na hora que quer. Victor entendeu isso no momento em que entrou no mundo sobrenatural e levou uma surra de Scatache. O professor mais forte fez questão de colocar isso em sua mente. Por isso, ele não perdia tempo, sempre treinava, sempre buscava ser o melhor. Não queria ser pisado pelos outros e ficar em uma posição desfavorável. Alguns dizem que uma boa história se faz com perdas e ganhos. Um personagem que sempre ganha é chato, então ele precisa perder para ter desenvolvimento de personagem. Mas no momento em que ele perde, os leitores se irritam e começam a xingar o autor. Victor chama isso de bobagem. Todo mundo quer estar do lado vencedor, e ele não é diferente. A partir do momento em que entendeu o que perder significa no mundo sobrenatural, ele fez questão de incorporar o conceito do seu nome à sua existência. Qual é o conceito do seu nome? É simples. Victor significa o vitorioso. Como um humano fraco, ele não tinha capacidade para isso. Ele não estava apenas debilitado pela doença, mas também não tinha poder, mas como um progenitor, e eventualmente como um deus dragão. Ele pode fazer isso, mas isso não muda o fato do que aconteceu. Não muda a existência de Stella. Os olhos de Victor brilharam levemente ao ouvir o nome da filha, e esse brilho foi um aviso suficiente para Leon perceber que estava entrando em território perigoso. Conhecendo Victor, ele não duvida que sua possessividade em relação às filhas seja do mesmo nível ou até pior do que a que demonstra em relação às esposas. Sim, de fato. Sentimentos não podem ser controlados, não perfeitamente. Afinal, como dragões e vampiros, somos criaturas de desejos. Ana se sentiu muito estranho agora. Sinceramente, esperava mais drama, e não uma conversa cordial como se estivessem falando sobre o tempo. Sim, ela consegue perceber que Leon frequentemente fala palavras que podem desencadear drama, mas Victor evita isso profissionalmente e mantém a conversa cordial. Acho que, assim como Violette, ele não gosta de drama, pensou Ana distraidamente. Capítulo 994. O tempo muda tudo, até os deuses. Alguns estudiosos dizem que nosso futuro é moldado por experiências do passado, e eles não estão errados. Olhando para o homem à sua frente, Victor não consegue deixar de pensar em seu passado. Um tempo muito distante, para ele, contando sua existência viva, Victor pode ser muito mais velho que 2700 anos. Isso sem contar as inúmeras memórias de diferentes seres em sua mente. Diante desse mar de lembranças, seus dias como humano parecem meros borrões, uma miragem do passado. Mas por mais que seu tempo como humano seja uma lembrança muito longa e distante, algumas dessas lembranças permanecerão com ele para sempre. Afinal, seu cérebro dracônico não o deixa esquecer. Errado, sua alma não o deixa esquecer. Por exemplo, o dia em que ele se tornou amigo de Andrew,
Edward, Leone Fred jamais será esquecido. O dia em que seu pai o ensinou a ser um homem de verdade jamais será esquecido, mesmo tendo lhe ensinado pouco em comparação com sua mãe, que sempre o aconselhava em tudo. As lições que ele deu foram muito valiosas. Por isso, Victor não quer deixar um gosto ruim nesse relacionamento. Ele respeita Leon e continuará respeitando até o dia em que ele fizer algo que quebre seu respeito. São esses pensamentos que levam Victor a usar todas as suas habilidades de comunicação para ditar a conversa. Leon, o que aconteceu não tem desculpas. Não há certo ou errado nisso, apenas ações e consequências. Sim, devido a fatores como instinto, desejos, sentimentos e outros fatores, as coisas aconteceram como aconteceram. Não há desculpas. Victor, você roubou meu. Pare. Ana interveio pela primeira vez. Não continue com essas palavras. Ana estreitou os olhos. Vamos manter esta conversa civilizada. Primeiro, eu não sou sua propriedade, Leon. Ana levantou o segundo dedo. Em segundo lugar, você não pode exigir nada de mim quando caiu na mesma armadilha que eu. Leon se contorceu. Você se lembra da primeira coisa que fez quando se transformou em um vampiro nobre? Eu. Se você não se lembra, vou lhe lembrar. Você começou a desejar outras mulheres e começou a procurá-las em segredo. A única razão pela qual você não olhou para as esposas de Victor é porque estava com medo da reação dele. Afinal, Victor estava sempre observando. Leon ficou em silêncio. Mais uma vez, não estou apontando dedos nem tentando culpar ninguém. Simplesmente aconteceu. Não há certo ou errado nisso, apenas as consequências das ações. Como vampiro, seu desejo era por outras mulheres. Como vampira, meu desejo era pela minha criadora. É assim que as coisas são. Depois de treinar com nossos respectivos mestres, conseguimos suprimir esse desejo e agir civilizadamente. Mas desde o dia em que Victor chamou a atenção para nós, nosso relacionamento já havia acabado. Você e eu sabemos disso. Nós simplesmente não falamos sobre isso por causa de outras coisas que aconteciam ao nosso redor. Eu queria ter rejeitado a oferta de Victor e permanecido humano. Victor não reagiu às palavras de Leon. Ele permaneceu como estava porque, mesmo que não usasse suas inúmeras habilidades, ele podia ver que o próprio Leon não queria dizer o que disse agora. Ele estava mentindo, algo que Ana também notou, revirando os olhos. Ana falou, não minta para si mesma. Porque eu não vou mentir. Eu não me arrependo de ter deixado de ser humana. Tendo isso, uma esfera laranja de puro poder foi criada na mão de Ana. Essa esfera foi o resultado de Ana usar apenas seus poderes dracônicos para alimentar a realidade na qual ela segura uma bomba de hidrogênio. Uma bomba cujo poder ela pode aumentar ainda mais. Poder. É algo de que eu nunca me arrependeria. Ninguém gosta de ser fraco. Se houvesse um ser que dissesse que preferia permanecer um mero humano fraco e não se tornar algo mais poderoso, como um dragão, um lobisomem ou um vampiro, esse humano estaria mentindo. Talvez a razão para não aceitar o poder fosse porque eles não queriam se vincular a ninguém, ou porque eram muito orgulhosos. Mas sem dúvida o problema não era o poder em si, mas a própria personalidade humana. Ninguém rejeitaria o poder. Ana seria hipócrita consigo mesma se dissesse que prefere permanecer como uma humana fraca e não a poderosa dragão que ela é agora. E Ana não poderia ser isso. Afinal, uma das divindades que ela está despertando é verdadeiro. E você é igual. Não se arrependa. Não minta na nossa frente porque não vai dar certo. Leon permaneceu em silêncio enquanto encarava Ana por um longo tempo, até suspirar. Você tem razão. Eu não me arrependo. Este poder é inebriante. O tempo muda tudo. Até mesmo para nós, seres poderosos. Eu seria tolo se não reconhecesse isso. Como eu já fui, Victor falou, chamando a atenção dos dois. Eu esperava que, ao ganhar esse poder, as coisas não precisassem mudar para nós, mas fui ingênua. Era meu desejo egoísta oferecer esse poder a você. Afinal, eu não queria que você me deixasse. Querido. Ana murmurou com olhos gentis, uma palavra que inconscientemente causou danos críticos a Leon. Victor não suportaria deixar seus pais morrerem de uma morte normal quando ele tinha a capacidade de impedi-la. Ele não é um herói nem uma pessoa muito altruísta que seguiria a vontade de outra pessoa. Se sua mãe tivesse dito que preferia morrer de uma morte humana, no momento em que ela disse isso, ele a teria transformado em uma vampira nobre.
O mesmo aconteceria com seu pai. Ele prefere que sua mãe e seu pai o odeiem do que vê-los morrer para sempre. E esses pensamentos não mudaram nem mesmo no futuro. A essência de Victor é possessiva. A raça dracônica realmente combina com ele porque ele gosta de ter todos os seus tesouros perto dele para poder sempre cuidar deles e estragá-los sempre que possível. Apesar de ser assim, ele também é um guerreiro e, ao mesmo tempo, um professor que gosta de ver o desenvolvimento dos outros, algo que ele pode ter herdado de Scatashi. Ele supõe, se não fosse pelo seu outro lado, que é gentil, professor e guerreiro, há muito tempo, ele teria trancado suas esposas em um porão conhecido como seu mundo interior e as deixado lá para que elas não tivessem que lidar com nada. Mas ele não fez isso. Ele valoriza muito suas esposas e família para fazer isso. Então ele lhes dá a liberdade de se desenvolverem. Mas como um homem possessivo, ele sempre fica de olho nelas e as protege de tudo. É essa a essência dele, algo que nunca vai mudar. Seu futuro que é proteger os registros é a prova disso. Ah! Leon soltou um longo suspiro novamente. Eu estaria mentindo se dissesse que não esperava por isso. Afinal, conheço minha ex-mulher bem o suficiente, assim como eu te conheço bem o suficiente. Ana voltou a olhar para Leon. E para sua esposa. Leon estremeceu. Você sabe, me surpreende que você ache que pode namorar uma de nossas cidadãs, sem que eu saiba. Sua posição é bem importante, sabia? Só quem contou. Ah, as mulheres do clã Blanc. Leon sentiu vontade de dar um tapa na testa. Todas as sombras femininas que trabalham para Victor são completamente leais ao seu imperador. Elas são seus olhos e ouvidos, e o mesmo vale para os homens. Mas Leon sabe muito bem que as mulheres da organização são ainda mais leais a Victor. Isso se deve ao fato de que suas esposas, que são as líderes dos clãs dessas mulheres, frequentemente dão a essas mulheres recompensas que vêm do próprio imperador, como suas fotos. Alguns pertences pessoais que Victor não se importa em desaparecer. Em casos mais extremos, quando essas mulheres fazem um bom trabalho, a própria esposa ligará para o imperador para dar-lhes uma recompensa mais íntima. Leon testemunhou pessoalmente vários testemunhos disso. Kaguya, que lidera as sombras na ausência de Victor, frequentemente recompensa as garotas de seu próprio clã dessa maneira. Helena, que lidera o reino demoníaco na ausência de Victor, pratica o mesmo ato com a população feminina dos demônios. Taza, que lidera os lobisomens. Aruna, que lidera os yokais. Todas elas não eram diferentes. O mesmo se aplica a Valeria Lequert, a alta sacerdotisa da religião do Deus do Sangue, uma mulher que é a discípula fanática do imperador. Não importa qual mulher você olhe, se ela estiver dentro da esfera de influência do imperador, ela será completamente leal a ele. Eles serão seus olhos e ouvidos. Em outras palavras, eles são todos um bando de fanáticos que dedicaram toda a sua existência ao seu Deus. E esse nível de fanatismo era determinado pela proximidade que tinham com o imperador. Honestamente, é tolice da minha parte sequer pensar que eles não saberiam. Leon pensou sobre a amante vampira que ele encontrou em Nightingale. As sombras que trabalham diretamente sob seu comando estão definitivamente entre as mais fanáticas. Qualquer pequeno ato, se considerado traição por esses observadores, será rapidamente denunciado às autoridades competentes, e eles farão qualquer coisa, tudo para chamar a mínima atenção do imperador. Para ser honesto, Leon acha toda essa loucura, esse nível de fanatismo e lealdade, ridículo, e para piorar a situação, esse tipo de lealdade pode ser encontrado em homens também. Não só as mulheres, acho que meus parceiros também me denunciariam. Honestamente, não se pode confiar em ninguém se pretende esconder algo importante de Victor. Sim, o fanatismo dos homens não é tão ridículo quanto o das mulheres, mas definitivamente está lá. Demônios e vampiros masculinos são o exemplo perfeito disso. Se Leon fosse quantificar o nível de fanatismo em porcentagem, o nível das mulheres estaria fora da tabela, enquanto o dos homens estaria em 96%, com a porcentagem restante focada em seus próprios desejos pessoais. Alguns são fora do comum, sendo aqueles muito ambiciosos e que almejam mais poder, algo mais comum entre demônios, vampiros nobres e, recentemente, os deuses que foram escravizados, mas que estão lentamente saindo da escravidão devido às suas contribuições para a sociedade em geral. Honestamente, era incrível como tantos seres conseguiam se mover perfeitamente por causa dos desejos de um único ser.
O fato de Leon não entender completamente as ações dos seres é porque ele não entende completamente que tipo de posição Victor ocupa no mundo sobrenatural. O fato de ser um deus da negatividade lhe dá autoridade suprema sobre todos os deuses que usam conceitos que se alimentam de energia negativa. Só com essa divindade, ele já poderia ser considerado um dos seres mais respeitados só por existir, ele sendo um conquistador, junto com várias outras divindades, e sendo o homem que praticamente restaurou a Terra ao seu estado mais puro. O nível de influência e respeito que eles tinham pelos seres era inimaginável. Leon não entendia isso porque ainda o via como seu filho, sem mencionar que ele não se envolvia muito com as outras facções divinas. A área com a qual ele lidava era mais focada em Nightingale e, ocasionalmente, em Samar. Sua influência era muito limitada, e devido a esse e a vários outros fatores, ele não conseguia entender completamente quem Victor era para os outros. Nesse ponto de existência, Victor tornou sua facção intocável apenas por existir, e ganhou ainda mais fé dos mortais devido à sua política de o trabalho duro deve ser recompensado. Na sociedade de Victor, contanto que você se esforce, trabalhe duro para nutrir seus talentos e ajude a sociedade como um todo, você será recompensado. Não importa que tipo de descoberta seja. Para os humanos, isso é mais fácil de entender e funciona melhor para eles. A sociedade dele é péssima para os preguiçosos, mas, contanto que você faça a sua parte, viverá bem. Sem mencionar que a tecnocracia de Velnorá fornece todas as necessidades básicas, você nem precisa de dinheiro para sobreviver na cidade de Velnorá, é claro, outras coisas exigem dinheiro. Outro fato muito importante é que eles agora sabem para onde irão quando morrerem. Na mente dos mortais, se morrerem, irão para o inferno do imperador ou para o céu do Pai Celestial. A vida e a morte não são mais desconhecidas. A razão para isso é que em todo o planeta Terra, exceto na Índia, as religiões mais predominantes são a religião do Deus do Sangue e do Pai Celestial, sendo a religião do Deus do Sangue maior, pois abrange vários outros deuses. Amaterasu, do panteão shintoísta, é sua esposa. Por isso o título de Deus Imperador não é um exagero. A religião do Deus do Sangue teve que ser reformulada diversas vezes para adicionar mais deuses que são os subordinados do Imperador Deus. A maioria desses novos deuses na religião do Deus do Sangue são esposas de Victor que ascenderam à divindade. Eventualmente, as próprias filhas de Victor também serão adicionadas, formando um panteão completo onde ele é o criador de tudo. Capítulo 995. Papai ama suas filhas e as mima muito. Vejo que você está bastante perdido em pensamentos. Só estou tentando descobrir quem me traiu, disse Leon, praticamente todos. Afinal, mesmo que você não tenha muita autoridade, sua posição ainda é muito importante, como já foi dito. Leon encolheu-se ligeiramente ao ouvir as palavras de Ana. Agora que colocamos as cartas na mesa, vamos resolver isso como adultos, disse Ana enquanto uma aura tênue a envolvia. Essa aura não era seu poder nem nada do tipo. Era seu novo temperamento, afinal, ela também era uma imperatriz. Muito bem. Leon suspirou, olhando sério para Ana. O que você propõe? Continuaremos como éramos antes, com a única diferença de que você não está mais associado a mim e está livre para seguir seu harém ou o que quiser, disse Ana. Então, praticamente nada mudará. Claro que sim. Não haverá mais drama entre nós. Poderemos ser a família que éramos antes, disse Ana. E as crianças? E eles? Desta vez foi Victor quem falou. Ana sentiu vontade de suspirar internamente ao ver a superproteção que emanava do corpo de Victor. Mesmo que suas filhas fossem mais poderosas do que muitos deuses mais antigos por aí, o homem era superprotetor. Só a simples menção de suas filhas fez Victor entrar em modo de aniquilação total ou destruição primitiva. Sim, não havia meio termo. Aqueles que ameaçassem sua filha morreriam da pior maneira possível, com suas existências distorcidas por um horror sobrenatural. Uma morte digna daqueles pagãos. Vale ressaltar que essa é uma das razões pelas quais suas filhas sempre admiram o pai e são obcecadas por ele. Sabendo que deveria escolher as palavras com cuidado, Leon disse, posso conhecê-las? Afinal, elas são meio que minhas netas. Victor continuou a encará-lo enquanto pensava profundamente. Seus olhos violeta carmesim oscilando entre um estado perigoso e calmo, como se ele estivesse lutando com sua honra e possessividade, sabendo que se ela não falasse, a resposta de Victor provavelmente seria negativa. Ana disse, você pode fazer isso, mas tem um problema. Qual é o problema?
Leon perguntou, suando frio. Vale ressaltar que ele teve muita coragem de perguntar isso a Victor quando o estado do homem estava bastante instável. As meninas vão se interessar por você, por algum motivo. Leon sentiu como se tivesse sido atingido por uma flecha invisível que perfurou seu corpo profundamente. Enquanto apertava o coração, Leon gaguejou. O que você quer dizer? Exatamente o que eu disse, suspirou Ana. Tipo, como posso dizer, essas garotinhas são muito radicais na forma como expressam seu interesse. Ana falou um pouco confusa. Ela só não queria dizer disfuncionais porque essa palavra era simplesmente rude. Elas não eram disfuncionais. Elas eram apenas especiais. Ponto, hein? Leon não entendeu imediatamente, mas depois de se lembrar da reação de Stella ao saber que Victor havia retornado, ele entendeu. Eles são todos como Stella? Sim. A resposta de Ana foi simples. Seguiu-se um silêncio, mas era óbvio que Leon estava bastante chocado. Por todos, quero dizer todos. Leon foi bem específico. Sim, todas as minhas filhas são assim. Ana assentiu. É difícil fazer com que elas se interessem por qualquer coisa que não seja o Victor. O mundo delas praticamente gira em torno dele. E não estou dizendo isso metaforicamente. Ana suspirou. Esse era um dos assuntos com os quais ela também se sentia desconfortável. Afinal, sua amada filha só tinha olhos para o pai. Até suas palavras iniciais foram papai. Para seu desgosto, Victor sorriu gentilmente ao ouvir essas palavras. Praticamente flores desabrocharam ao seu redor, criando uma atmosfera muito desconfortável para Leon, que se sentiu bastante intimidado. Intimidado de uma forma diferente, Ana suspirou ao ver a bela imagem do marido e, secretamente, tirou uma foto, guardando-a em seu tesouro. Ao ver Leon se apaixonando pelo charme mortal de Victor, ela criou um filtro de realidade ao seu redor para torná-lo mais aceitável, algo que ela só conseguiu fazer porque Victor não estava usando todo o seu charme e estava se contendo. Leon suspirou visivelmente aliviado enquanto murmurava, sim, eu não gosto desse lado. Meu negócio não é briga de salsicha, mas sim penetração em cavernas. Ana ouviu alguma coisa, mas fingiu que não ouviu. Então, o que você acha, querida? Ana pediu, fez uma proposta, mas quem realmente tomou a decisão foi Victor. Agora que ele estava mais tranquilo, ele poderia ser mais cordial. Normalmente ele não é assim, mas como pode ser visto, qualquer coisa relacionada às suas filhas e os outros homens é um completo tabu para Victor. Mesmo que esse homem seja seu antigo pai, Victor não faz distinções. Sua posse sobre suas filhas chegou a um nível em que qualquer homem que não fosse ele era uma ameaça a ser eliminada. O sorriso que literalmente fazia flores desabrocharem ao redor dela diminuiu um pouco, e ele começou a pensar, sinceramente, Ana acha que ele está exagerando demais. Afinal, suas filhas nunca sairão do seu lado, mas ela não comentou sobre isso. Afinal, Victor não estava fazendo nada de errado. Ele só estava garantindo a proteção de sua família, algo que ela acha muito bonito. Sim, Ana também não é muito normal. O sorriso que literalmente fazia flores desabrocharem ao redor dela diminuiu um pouco, e ele começou a pensar, minhas lindas filhas encontrarem outro homem? De jeito nenhum. Matem-no. O lado possessivo dele era contra, tudo bem, né? Ele é nosso pai, um homem que respeitamos. Sem falar que ele sabe o seu lugar, não vai se apaixonar pelas nossas filhas. Seu lado guerreiro falava com um leve tom de posse. Você sabe muito bem que isso não é 100% correto. Afinal, nossas filhas são lindas. Elas herdaram a nossa beleza e a beleza das nossas esposas, da minha esposa. São meus, rosnou Victor, e os dois olharam para ele com uma expressão vazia. Cara, relaxa, mesmo inconsciente você é possível. Os dois falaram ao mesmo tempo. Ele rosnou ainda mais.